Buongiorno da parte mia, perché il giorno è già iniziato da molto tempo, qui al nostro convegno, la nostra prima sessione plenaria di queste giornate, ed è con estremo piacere che accolgo la nostra amica, collega, uno dei punti di riferimento nella discussione, nella ricerca delle relazioni tra Italia e Portogallo nei secoli, la nostra appunto amica Rita Marnoto, docente di letteratura italiana all'Università di Coimbra, ma non credo che abbia bisogno di un profilo biografico e forse non c'è neanche bisogno di ricordare i suoi fondamentali studi sul petrarchismo in Portogallo e sull'avanguardia, che sono quelli che mi stanno più a cuore in questo momento. Perché tutti li conosciamo ormai, testi di riferimento e bibliografia essenziale per chi si occupa delle relazioni Italia-Portogallo. Ovviamente il contributo di Rita Marnoto alla critica letteraria in Portogallo non si limita alle sole relazioni tra Italia e Portogallo, ma spazia dal punto di vista cronologico e di correnti letterarie che non sto qui a ricordare. Forse ricordo invece, non dico che non sto a ricordare, ma è bene invece che lo ricordi, la direzione della storia critica, scusate, storia critica della letteratura portoghese della Verbo Editora relativa al XVIII secolo, che è molto importante, soprattutto riguardo appunto a un secolo un po' negletto, diciamo così, nella storiografia portoghese. La nostra sessione di oggi vede partecipare alla discussione anche un altro pilastro delle relazioni culturali tra Italia e Portogallo, ovvero il professor Davide Conrieri della Scuola Normale Superiore, animatore qui a Pisa, ma non solo, di fecondissimi gruppi di ricerca sulle varie problematiche che hanno visto protagonisti appunto la penisola iberica e l'Italia nel corso soprattutto del Rinascimento e del Barocco. Il professor Conrieri ha anche analizzato si è anche dedicato in special modo alla letteratura italiana tradotta in portoghese. Fondamentali sono i suoi saggi sulla traduzione della Maria Maddalena del Brignole Sale. Ovviamente diciamo che abbiamo l'italianista che si occupa di letteratura portoghese, la portoghesista che si occupa di letteratura italiana in un dialogo fecondissimo che ci ha visto coinvolti in questi anni tutti noi qui dell'area pisana e toscana e non solo. Per cui io ringrazio entrambi, lascio la parola alla professoressa Marnoto. E poi ci sarà dopo l'intervento da discussant, che non so bene che cosa voglia dire, ma comunque non importa, quello che vorrà fare il professor Conrieri. Grazie Rita. Si sente. Bene, ringrazio la professoressa Valeria Tocco e in quanto organizzatrice di questo convegno e in quanto rappresentante di tutta l'organizzazione
e in quanto un'intellettuale e un'accademica che da tanto lavora per la divulgazione, per lo studio della letteratura portoghese in Italia e diciamo in quanto collega e amica da tanti anni. Saluto anche il caro collega e amico, il professor David Contriere, e mi rallegro con l'organizzazione di questo convegno e con tutto il lavoro che questa organizzazione tra degli lusitanisti italiani sta portando avanti e tutte le prospettive di lavoro che coinvolge per il suo futuro, un futuro da venire. Mi fa anche tanto piacere trovarmi davanti a me con un pubblico di questo livello in cui ritrovo colleghi, amici da tanti anni e poi proprio qui all'Università di Pisa, che devo dire è una delle università italiane a cui io più spesso torno e torno sempre con tanto piacere, in questo momento con particolare onore. Dunque, l'intervento che oggi farò riguarda i rapporti Portogallo-Italia da un punto di vista generale. Dunque, un ampio riguardo a questi rapporti culturali in ampio senso tra letteratura, storia, arte, eccetera, cercando di capire un po' come mai questi rapporti sono rapporti veramente privilegiati. Chi guarda i rapporti Portogallo-Italia, in particolare dalla parte del Portogallo, vede che il Portogallo, lungo i secoli, ha avuto dei contatti molto ravvicinati con altre letterature e con altre culture nazionali di tutta l'Europa. E comunque, benché l'Italia non sia la realtà geografica fisicamente più vicina, è senz'altro un punto di riferimento trasversale, intensissimo e continuo lungo i secoli. Dalle ricerche che tutti noi facciamo, risulta che un anno dopo l'altro si rivelano nuovi campi di lavoro, qualche volta insospettati, che incidono sulle più varie aree disciplinari e con la più diversa cronologia. Dunque, quando considerate da un punto di vista dei rapporti culturali, passo al portoghese in quanto questa sessione dovrebbe essere in portoghese. Dunque, i rapporti tra queste due culture, la cultura portuguesa e a cultura italiana, encontram-se ligadas verdadeiramente por elos dotados de particularidades muito específicas e significativas, pela sua intensidade, pela sua constância através dos séculos, pela abrangência dos âmbitos que incorporam ou pelas suas modalidades de interseção. O vigor de uma linha de fronteira que dispensa soluções de continuidade e que nem tão pouco é sustida por uma vizinhança física no mapa da Europa, inscreve-se, pois, como contributo privilegiado para um melhor conhecimento de cada uma delas, por via relacional. Quer dizer que, através destes estudos de relação, é quer a cultura italiana que se conhece mais profundamente, quer a cultura portuguesa e todas as outras culturas de língua portuguesa que se conhecem também mais profundamente. É inscindível, focando já um ponto que retenho essencial, de um regime de hegemonias ligados a fatores de ordem geográfica, antropológica, política, etc., que do Mediterrâneo e da Europa se alarga à escala do globo. E esta é uma outra particularidade, que as relações Portugal-Itália não são só relações Portugal-Itália. Implicam todos os pontos do globo em que se fala língua portuguesa. E também, de uma certa forma, língua italiana, a locutio, como dizia Dante. É, pois,
sob os grandes vetores de um sistema que articula excentralidade e policentralidade que mirei de ter, procurando apontar linhas de fundo de uma questão muito abrangente e cuja exploração detalhada não cabe absolutamente nos limites desta intervenção, mas que, ao refletir-se em espelho, pretende ir ao encontro do tema sob o qual se coloca este congresso, Jockey e Speck. O ancestral cariz deste relacionamento encontra-se bem enraizado no momento histórico dotado de uma carga simbólica, o ato de instituição da nacionalidade. À fundação do Reino de Portugal segue-se o seu reconhecimento por parte da Santa Sé, em concomitância com o casamento do primeiro rei, Afonso Henriques da Borgonha, com uma Savoia, filha de Matilde de Albon e de Amadeu III. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, era vassalo de seu primo Afonso VII de Leão e Castela. Mas as estadias de Guido de Vico, cardeal legado da Santa Sé, e do abade de Cluny, Pedro Venerável, no noroeste da península, são sinal das mudanças que se estavam a processar no sistema político europeu. Se a Santa Sé ansiava expandir o cristianismo até o extremo ocidental da Europa e apoiava a Reconquista, Afonso Henriques logo compreendeu que a centralidade romana era o esteio fundamental das suas aspirações autonómicas. A vassalagem que presta ao Papa Inocêncio II em 1143 implica a desvinculação de qualquer outro poder secular ou religioso. Mas era ainda necessário obter o seu reconhecimento, que ficou consignado na bula Manifestis Probatum, sigilada em 1179 pelo Papa Alexandre III. A vassalagem romana teve como ato sucessivo o matrimónio com a filha de Amadeu III, talvez celebrado em 1145. Contam os anais que Amadeu foi o primeiro senhor a intitular-se Marquese de Itália. Súbdito do imperador da Alemanha, era também conde de Savoia, Aosta e Moriana e marquês de Susa. Mantinha ótimas relações com o papado, à semelhança dos seus antecessores, tendo falecido em Nicósia quando regressava da Segunda Cruzada com o sobrinho Luís VII de França. Afonso Henriques compreendeu muito bem este xadrez europeu. Casou fora da Península Ibérica, como convinha, para contornar questões territoriais, numa clara estratégica de estreitamente relações com a Santa Sé e com o Imperador da Alemanha. Fez o seu matrimónio no sul da Europa, por conseguinte, a centralidade desde o início é italiana e por diversas vias. Um dos primeiros Estados modernos da Europa, Portugal, apoia as suas estacas fundacionais sobre as estruturas daquela que viria a ser proclamada como nação politicamente unificada 5 anos mais tarde, a Itália. E aqui temos um nó relacional que depois se irá refletir em espelho pelas relações entre estas duas realidades. Esta situação refletir-se-á com outros contornos, por exemplo, no matrimónio celebrado em 1862 entre o rei de Portugal, Dom Luís I de Bragança, e Maria Pia de Savoia, filha predileta de Vitório Emanuel II. O reino da Itália fora proclamado no ano anterior e Portugal tinha sido o segundo Estado a reconhecê-lo. O matrimónio real insere-se depois naquela estratégia de afirmação essencial para o jovem país, a Itália. Afonso Henriques, Afonso VI, Pedro II, Luís I desposaram senhoras da família de Savoia e 2 monarcas dessa mesma família que foram depostos encontraram em Portugal hospitalidade, Carlos Alberto e Humberto II. Um ponto de reflexão fundamental. Mulheres rainhas de Savoia em Portugal, reis depostos de Savoia que seguem também as vias do exílio em Portugal. Uma situação que merece reflexão nas suas implicações de género e de sistemas de hegemonia. Nos últimos anos, e sob o impulso
das celebrações de 7º centenário de nascimento de Petrarca e dos 150 anos de ressurgimento, o debate em torno da construção da identidade italiana deu lugar a uma torrente de iniciativas culturais e a um relevante conjunto de estudos. Immagine debole fora a formulação adotada por Ilaria Porciani para caracterizar o retrato com que a Itália se identifica e no qual se revê numa formulação feliz, apesar de não isenta de contestações. A unificação traz à tona um jogo de tensões sociais, cívicas e políticas entre o nacional e o local, cujas origens são afinal bem ancestrais. Muito antes de ser um Estado politicamente identificado, e, quem sabe, até talvez antes de ser uma nação, a Itália é um lugar literário, uma realidade linguística, que desde logo a vincula a essa debolezza entendida como fecundidade matricial. Quando, em 1874, Josué Carducci se aproxima do túmulo de Francesco Petrarca para proferir o discurso celebrativo do 5º centenário da sua morte, gravou esta realidade em letras de ouro, quando disse o seguinte: Quando il principe Metternich disse l'Italia essere un'espressione geografica, non aveva capito la cosa. Ella era un'espressione letteraria, una tradizione poética. Não obstante, na altura em que Carducci pronunciava estas palavras transcritas, essa Itália recentemente unificada continuava a ser um palimpsesto de línguas, culturas e tradições na variedade da sua riqueza. De forma alguma refletia com precisão o sonho do grande Alessandro Manzoni, que na ode de marzo 1821 propugnava uma pátria, una d'arme, di lingue, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. Da mesma feita, só muito parcialmente era suscetível de ser identificada com aquela continuidade literária em que Francesco de Sanctis a informara nas páginas da sua Storia della Letteratura Italiana, que remontam a 1870-71. A história e a geografia da língua e da literatura italiana são extremamente complexas e será necessário aguardar pelo menos a Geografia e História della Letteratura Italiana de Carlo Dioniziotti, para que delas seja elaborada uma leitura de conjunto tendente à superação de visões centralizadoras. Para atingir esse patamar de compreensão e análise, torna-se, porém, absolutamente necessária uma metodologia que privilegie a forma como se vão articulando ao longo do tempo variáveis linguísticas, geográficas, literárias, históricas e assim por diante. Por conseguinte, é verdadeiramente luminosa no seu fulgor e na sua grandeza aquela ideia de Carducci expressa perante o túmulo de Petrarca, aliás, já anteriormente esboçada por Foscolo, por Leopardi, de uma Itália como tradição linguístico-literária, por sinal acalentada e explorada por vários ensaios editados no clima celebrativo dos 150 anos da unificação. Essa Itália nasceu de um livro que é um projeto linguístico-literário, o Tratado de Vulgaria Eloquentia de Dante, escrito nos primeiros anos do século XIV. Nasceu com um livro para os doutos, escrito em latim, língua do Império e língua da Igreja, que a vincula à fecundidade das suas origens românicas e a uma multiplicidade de falares que derivam diretamente do latim, sobre a forma de raiz fasciculada, não axial, e por isso à margem de um processo unitário, ab initio. Um livro sintomaticamente inacabado, que se interrompe no capítulo 14 da segunda parte, assim se oferecendo como indagação em ato, como obra em construção, enfim, como o livro de um poeta. O projeto dantesco é o de lançar as bases de uma cultura linguístico-literária em vulgar. Depois de suster a superioridade da língua vulgar em relação ao latim, que considera uma língua artificial,
passa a mostrar como se forma uma multiplicidade de falares em contínua transformação. Identifica os 3 grandes ramos das línguas DOC, DOI e TSI. Esta última é do Latium, ou Itália, e no seu seio individua, diferencia e caracteriza 14 falares. Um livro genial. Como nenhum deles reúne condições para ser eleito como cardinale, aulicum e curiale, toma por referência a língua utilizada por escritores e poetas. Essa língua ainda não existe, mas é, como se sabe, como a pantera, que passa, deixa no ar o perfume que incentiva a sua busca, conforme a sugestiva imagem que utiliza nomeadamente no capítulo 16 do primeiro livro. É a variedade desse corpo literário disperso a alicerçar o projeto de uma língua unitária para aquilo a que chama Itália. O De Vulgari Eloquentia contém em si uma análise extraordinariamente precoce, imperfectiva, diria, do quadro das línguas modernas, mas essa língua unitária surgirá 7 séculos volvidos sobre a sua redação. Se da Itália passarmos a Portugal, a situação não suporta uma comparação por decalque. O primeiro ciclo da formação da língua portuguesa estende-se do século IX ao século XV. A partir de então, inicia-se um outro ciclo de consolidação, que, segundo Vivo Castro, é um ciclo de expansão por caminhos que seguem, desde logo, a expansão, que seguem as rotas marítimas. Se não, vejamos. A primeira gramática portuguesa, a Gramática da Linguagem Portuguesa, é editada em 1536 por Fernando de Oliveira, uma figura de charneira entre cultura humanista e saber náutico, desde o início. Escreveu igualmente sobre a construção naval, a estratégia marítima e ainda sobre a história de Portugal. Foi este o autor da primeira gramática portuguesa. Estas vertentes, na sua inter-relação, ilustram bem o perfil do homem completo do Renascimento, declinado, porém, à escala da política marítima e da política da expansão portuguesa. A língua é a voz do Império e a primeira gramática surge sob o impulso da expansão imperial, enquanto modo do estabelecimento de contactos entre as populações colonizadas, na sequência do lema já lançado por Nebrija da língua Companhia do Império. Escreve Fernão de Oliveira, no 4º capítulo da sua gramática, uma exortação nestes termos. Não nos esqueçamos do que é nosso, mas, escreve Fernando de Oliveira, tomemos sobre nós aquilo que é nosso, agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné cá que sejamos ensinados de Roma, isto é, em latim. Ainda que ela agora tivera toda a valia e preço. E não desconfiemos da nossa língua, porque os homens fazem a língua, e não a língua os homens. Portanto, o grande incentivo à normativização da língua é a expansão da língua pela Guiné, por metonímia, pelo mundo, pelas colónias. Os objetivos de codificação reguladora identificam-se, pois, com a apologia de uma língua pátria que se estende para além do extremo ocidental da Europa, para fora da Europa, por novos continentes. Por conseguinte, a autonomia reclamada relativamente ao latim, que é a língua em que Dante escrevia ainda o De Vulgari Eloquentia, é outra face do projeto de expansão em ato. Este é o livro de um dominicano, conhecedor das artes náuticas e que está a levar a língua portuguesa para além da Europa. O tratado De Vulgari Eloquentia e a Gramática da Linguagem Portuguesa, para além de serem obras com perfis específicos, brotam, pois, de terrenos substancialmente diferenciados. Dante lança um projeto de língua que persegue o perfume da pantera, que se insinua por via literária entre a variedade da Itália. Fernão de Oliveira regulariza os entalhos de uma língua que parte com as naus,
ao longo de uma linha a breve trecho engrossada por João de Barros ou Pedro de Magalhães Gandavo, e assim por diante, e que depois levará até à língua geral da costa do Brasil, Dom José de Anchieta, por outras vias. Eis, pois, que as relações que estabelecem entre, por um lado, uma Itália immagine di debolezza na sua fecundidade, uma Itália que Carducci identifica como uma espressione letteraria, uma tradizione poética, e, por outro lado, um Portugal que muito cedo se afirma como Estado, estabiliza as suas fronteiras territoriais, consolida e expande a sua língua. Estas questões colocam uma outra questão candente, que é a questão das hegemonias. Na verdade, este é um problema fulcral para os atuais estudos de ciências sociais e da antropologia, que lhe têm vindo a dedicar uma grande atenção para a construção dos elos relacionais. O que me proponho, pois, é uma reflexão seguida, em termos necessariamente breves, acerca dos problemas que estão na base de um sistema muito ramificado, sem ter a pretensão, obviamente, de lhe dar respostas. Recordem-se, porém, os primeiros mapas ginecomórficos da Europa. Sebastian Münster, logo em 1536, depois de Heinrich Bunting, editado em 1587, ao que se acrescentam tantas outras representações gráficas do mesmo teor, estudadas por Arlindo Castanho e por Sebastião Pinho, para os quais remeto. O extremo ocidental da Península Ibérica é desenhado como se fosse a cabeça da Europa. Portugal, portanto, no extremo ocidental da Europa, como Caput Muntis, cabeça da Europa, dobrada sob o Atlântico Sul, continente africano. O braço direito desta representação é a Itália. E o ponto proeminente desta representação é Roma, o centro do mundo, um outro centro do mundo. Ora, Portugal e Itália, Portugal e Espanha, como cabeça de um projeto de expansão que permitiu, afinal de contas, a toda a Europa atravessar os oceanos, alcançar novos continentes, criando nos séculos seguintes vastíssimas zonas de contacto colonial. O portento dos dois reinos ibéricos foi tal que tiveram de dividir a posse do globo através de um meridiano com o Tratado de Tordesilhas. A posição de centralidade ocupada por Portugal no xadrez europeu foi por em breve, ficando contida num período que vai dos primórdios do século XVI até ao seu terceiro quartel. Diferentemente, a hegemonia italiana, apesar de agregar no seu seio situações muito diversas, é uma hegemonia de longa duração, estendendo-se do século XV ao século XVIII, tendo a particularidade de assentar num regime, utilizando também um conceito das ciências sociais e humanas, de sustentabilidade económico-social. A hegemonia da Europa assenta sempre sobre esta bivalência. Ora, este período em que tanto Portugal como a Itália são potências hegemónicas, cabeça e braço direito da Europa, apresenta particular interesse para o equacionamento destas relações entre os dois povos, porque coaglomera um sistema de hegemonias em que, mais diretamente, as duas realidades poderiam entrar em confronto enquanto caput e braço da Europa. Daí que me interessa particularmente saber como, neste momento, poderia ser um momento de eventual conflito, estas duas realidades se articulam. É, na verdade, um dos períodos mais profícuos do seu relacionamento, que é extremamente significativo para a linha de pensamento que eu pretendo desenvolver. Venezianos, florentinos, cremoneses, genoveses são participantes ativos nas expedições portuguesas.
primeiro europeu a chegar oficialmente à América é um genovês ao serviço dos reis católicos. De resto, Cristóforo Colombo, era casado com a filha do governador de Porto Santo, Bartolomeu Perestrello, originário de uma família de Piacenza, e que em 1419 tinha aportado a esta ilha, juntamente com João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira. Os banqueiros italianos há muito que operavam em Portugal, mas a partir da segunda metade do século XV, com a exploração da costa da África, intensificaram seus investimentos, não, porém, como rivais, mas como exploradores. Dom Manuel concedeu aos Cernigi, aos Marchionni e a outros banqueiros italianos, como ontem aqui ouvimos, privilégios que eram até à altura reservados a comerciantes portugueses. Entretanto, no campo das letras, o interesse despertado pelas explorações náuticas em Itália estende-se transversalmente aos mais diversos níveis. Humanistas do coturno de Bracciolini, Poliziano ou Biondo disponibilizam-se para vir até Portugal e cantar os feitos dos navegadores. Aliás, a introdução do humanismo em Portugal deve-se à mão de um siciliano, Cataldo Parizio Siculo, chamado a Portugal e à corte de Dom João II em 1485. Levou consigo o primeiro poema europeu, um poema épico, breve, é certo, que celebra a expansão portuguesa, Arquitinge, dedicado à celebração da conquista de Ercila e de Tânger. Certamente um poema que se situa ainda, a grosso modo, dentro das colunas de Hércules e que, portanto, não prefazia ainda aquele sonho do Ulisses de Dante da expansão do Atlântico. Contudo, uma das primeiras celebrações em língua vulgar da expansão portuguesa, pense-se que vem de Florença, mais especificamente do Quartiere di San Giovanni, com Fortini, um notário florentino que se reformou e que em data imediatamente posterior a 1414 escreveu umas oitavas, celebrando a expansão portuguesa. Os Paesi nuovamente ritrovati e o Nuovo Mondo de Alberico Vespuccio Florentino, a que seguirão depois, em 1550, as edições de Ramuzio, sem esquecer o Tratado Geográfico de Dimensão Enciclopédia de Zorzi, que acabou por nunca chegar aos prelos. São tantas outras iniciativas que mostram também o interesse italiano neste campo. A tradução de textos sobre as navegações em original português, editados nas Navigazione e nos Paesi, ilustra bem o espectro deste processo de contaminação em atos. Está, aliás, infiltrada de lusismos que foram assinalados e estudados por Giulia Lanciani. Da parte portuguesa, a tradução do Marco Polo, editada em Portugal, em Lisboa, em 1502, por um editor da Boêmia, marca a viragem deste livro, que é um livro num sentido muito especial, como dizia o Contini, porque são páginas em constante evolução, marca a viragem desta história textual deste Marco Polo para a abertura às expedições marítimas. Porquanto esta edição deste Marco Polo, sob o título de Marco Polo, incorpora textos e um apêndice de textos relativos à descoberta de outros continentes por outras vias. Estamos, pois, perante um processo de colaboração bivalente sobre o tema das expedições náuticas. Desta feita, um dos filões mais originais da literatura portuguesa, o das narrativas de viagem, ganha um eco europeu através dos prelos italianos em momento prístino. A edição do primeiro livro da história e descobrimento da conquista da Índia, de Fernão Lopes de Castanheda, em 1551,
a que seguem as décadas de João de Barros nem seriam sequer alheios a estas empresas editoriais italianas. Ora, esta amostragem do mare magnum de articulações luso-italianas num período comum hegemonia, acrescento uma referência ao poema épico. O anseio de celebração literária das navegações é repetidamente enfatizado ao longo do século XVI por António Ferreira, Pedro de Andrade Caminha, Diogo Bernardes, mas será necessário esperar pelo ano de 1572 para que seja dado ao prelo o poema épico, o primeiro poema épico português, Os Lusíadas. E aqui temos um quid nesta história, neste processo de hegemonias. Porque se a Itália detém a vanguarda da Europa durante todo o período do classicismo, que vai desde os primórdios do humanismo até o século XVIII, e se é da Itália que irradia, enquanto modelo, toda uma cultura do classicismo que se expande a todos os países da Europa e que é imitada por todos os países da Europa, nesta relação de hegemonias, quando deparamos com os Lusíadas, este é um pequeno ponto. 1572, os Lusíadas são o primeiro poema épico que se abre às explorações do oceano. Portanto, os Lusíadas antecede a épica oceânica, não só italiana, mas também de toda a Europa. Isto deve-se, como dizia, a este clima de exaltação que se vive em Portugal. Não existem dados seguros acerca da cronologia de composição dos Lusíadas e não foram ainda feitos estudos que explorem e apurem as suas fontes italianas, quer no domínio do poema de cavalaria, quer no do poema épico, nem espanholas, apesar da precedente produção do país vizinho não ser muito abundante. A poética de Aristóteles encontrava-se substancialmente difundida no tempo de Camões, mas o tecido cultural português da segunda metade de 500 não seguiu necessidade de operar aquela passagem da retórica para a poética que marcou o discurso teórico italiano, o que desde logo inscreve a distância em relação a Tasso. Por sua vez, a Jerusalém Liberata, de Torquato Tasso, será publicada cerca de uma década depois de Os Lusíadas, por um poeta como Tasso, atormentado pela reverência ao aristotelismo e à ortodoxia católica. Por seu lado, Camões, quando publica Os Lusíadas, por este fator de não estar ainda sensibilizado à viragem para as poéticas, sente-se muito mais livre em relação aos cânones da épica. Não tem as preocupações de um Tasso. A Eneida é um dos grandes modelos de Camões, como bem o exploram múltiplos episódios de Os Lusíadas. A súplica de Vênus a Júpiter, os concílios ou, no plano estrutural, a questão da viagem. Mas Os Lusíadas são um poema que celebra quer o passado de fundação do Portugal e de solidificação da nacionalidade, quer a realidade histórica que lhes é contemporânea e que tem o estatuto de verdade, quer um futuro imperfectível, para utilizar a expressão de Fernando Gil, que eu já tinha utilizado em relação ao De Vulgare Eloquentia de Dante, porque me parece que também o De Vulgare Eloquentia de Dante se aplica enquanto projeto do passado que pensa no futuro. Ora, Os Lusíadas têm esta estranheza, esta particularidade. É um poema épico que celebra uma fundação, quando afinal Portugal é um país que já foi fundado em 1143.
Logo, pode celebrar essa fundação, mas num modo pretérito. A celebrar uma fundação é uma celebração de um país que vai para além da Europa. A fundação não se limita ao pretérito e à determinação de Afonso Henriques. Plasma o presente das navegações para adotar um modo temporal que é o da perpetuidade. Enéas larga de Troia para fundar Roma, ao passo que Vasco da Gama zarpa da capital de uma nação fundada em 1143 para alcançar a Índia. Sai da Europa, de um país que é um dos primeiros países a estabelecer a sua nacionalidade, costeando a África, dá a volta do mar, aquela manobra que os navegadores portugueses descobriram, que devem navegar para o oeste para depois chegar ao Oriente, para o leste, passa do Atlântico ao Índico e continua até Calcute. Neste sentido, o que está em causa é uma refundação, ou seja, uma nova fundação da nação fora da Europa, que se acrescenta à fundação pretérita em 1143. O ímpeto celebrativo de Camões é sustido, com certeza, por aquele mesmo clima que Tasso respira. Facto é que o autor da Jerusalém Liberata se detém sob a fase final da Primeira Cruzada, que terminou em 1099, quando os cristãos faziam um esforço desesperado para defender a sua presença, precisamente no extremo oriental do mar Mediterrâneo. Dentro do mar, dentro da história pretérita. O grande poema épico da cultura berço do classicismo fica confinado ao Mediterrâneo e à Baixa Idade Média para enaltecer um herói de ficção, Rinaldo, o valoroso combatente cuja ação é decisiva para o êxito final da empresa, progenitor lendário da dinastia de Este. Nesse sentido, se calhar as questões de precedência cronológica nem serão relevantes, porque nos basta esta diferença entre um poema que fica no Mediterrâneo, que volta à Idade Média, que é o de Tasso, e um poema que se abre à alteridade oceânica. Este é, afinal, mais um exemplo ilustrativo da sinergia entre duas potências hegemónicas. Entre a forma como duas potências hegemónicas, cabeça e braço da Europa, estabelecem o balanço entre a sua relação com o resto do mundo. Nem Portugal, nem a Itália são culturas assentes na imagem de uma concepção linear do tempo, em função da qual a história tem uma única direção que é progressiva. Esse paralelo confere-lhes desde logo um mesmo lugar numa Europa dominada por países que constroem a sua história com movimento acelerado pela seta do tempo unidirecional e que remetem para um outro plano as culturas que não construíram essa imagem de si mesmas. Na verdade, o país que declarou a sua independência em 1143 e o que gerou a sua Constituição em 1861, muito cedo se aperceberam do território que, nesse sentido, os ligava como território de confluência. Aquela imagine de debolezza proficua de uma Itália que nasce como projeto de língua reflete-se, ao seu modo, na ausência de um grande projeto colonial como sonhado pelos portugueses. O colonialismo italiano é ocasional, tardio, compreende situações de submissão internas da própria Itália. Nos séculos XV e XVI, os italianos aliaram-se aos portugueses
partilhando com eles práticas náuticas e comerciais, embarcações, projetos, mas mais interessados no estabelecimento de contactos que numa ocupação territorial. A Jerusalém liberata fica, pois, porque tudo tem um sentido, confinada ao Mediterrâneo e a 1099. Conta Paul Theroux, num livro dedicado a uma viagem à Patagónia de Bruce Chatwin, que o seu antepassado, o seu bisavô, era italiano e em 1901 chegou à Argentina. Conta toda a história dos italianos na Argentina e depois recorda que o seu avô dizia, e cito, que o ornitólogo inglês de nome Hudson ficou convencido de que a região estava destruída para sempre. Ele era ornitólogo e dizia: uma das razões que alegava para não voltar à Argentina é que os italianos eram tantos que tinham prejudicado a vida das aves. É esta a imagem da imigração italiana na Argentina, na sua abundância e nos seus preconceitos. Hudson era um especialista de ornitologia, nascido em Buenos Aires, de pai inglês e mãe irlandesa, que escrevia, figureamos, num inglês mestiçado por hispanismos. Acabou por abandonar a Argentina, desgostoso pela situação das aves, e por migrar para Sussex. O caso argentino mostra bem que no xadrez mundial pós-iluminista não há lugar para a ocupação italiana, nos termos em que o há para essas grandes potências. Por sua vez, Portugal deteve uma posição hegemónica no quadro europeu graças às suas rotas ultramarinas antes de outros países da Europa delas se apoderarem e a partir deles se fortalecerem. Perdeu o domínio, e aqui voltamos à questão das hegemonias, quando essas outras potências, a partir deles, construíram a sua centralidade e a centralidade que hoje têm. Levou aos vários pontos do seu império uma língua regularizada por Fernão de Oliveira e o poema de exaltação nacional conta a viagem de um povo tão forte que foi capaz de fundar de novo a nação fora da Europa e fora do seu império. E quando depois da Revolução Francesa a Europa é permeada pela reação absolutista, a família real portuguesa parte para o Brasil em 1807, sob a pressão de tropas francesas e também das advertências dos ingleses, fazendo do Rio de Janeiro a capital do Império. Mais uma vez, fora do centro. Se os italianos da Argentina destroem as aves do ornitólogo, para Agostinho de Campos, uma figura com responsabilidades no regime do Estado Novo, os portugueses são um exemplo palmar da incapacidade colonizadora. É o que diz quando comenta o poema de Camões à Bárbara Escrava. O facto do grande petrarquista português, aquele poeta acerca do qual Fernando Pessoa dizia que era inútil ler Petrarca, porque se lia Camões e estava lá tudo. Agostinho de Campos diz-nos que quando este poeta petrarquista escreve e enaltece esta Bárbara Escrava, que era negra, preta, que isto mostra o falhanço do colonialismo português, que se perdeu na mestiçagem. Ao contrário, dá o exemplo dos ingleses, que sempre levaram para as colónias a sua família e a sua esposa inglesa, e que assim souberam preservar a pureza da raça, diz Agostinho de Campos. Quando as normas de Fernão de Oliveira se aplicam à descrição de uma Laura que é bárbara, escrava e indiana, estamos fora do centro. As culturas atlânticas têm um fascínio pelo porvir, pelo imperfectivo, bem patente nos ciclos de cavalaria já nos centros de cavalaria mundial.
Esse tempo não linear é problemático e, nesse sentido, é também o da saudade de que fala Eduardo Lourenço com essa mitologia portuguesa. Liga o estatuto de verdade ao futuro imperfectivo ou à viagem na história, à ilha imaginária que os nautas portugueses encontraram quando vinham da Índia. Quer dizer, os descobridores foram descobertos por uma ilha. O masculino dos nautas foi descoberto pelo feminino de Vênus e das ninfas. É qualquer coisa na abertura à alteridade. Nem Itália nem Portugal se assumem como monoculturas. Uma e outro são palimpsesto, mas em sentido não exatamente coincidentes. A diversidade da sorte dos dois poemas congêneres, os Lusíadas e a de Jerusalém, espelha muito bem as particularidades de cada um deles. O primeiro foi, para gerações e gerações de jovens, território europeu, e nas colónias, o livro da aula. Silabário, exemplo de poema linguístico, campo de exercitação sintática, morfológica e etimológica. Diferentemente, quando em 1512 a Académia della Crusca edita o seu primeiro dicionário, o poema de Tasso não é contemplado. País que se afirmou cedo, reafirma-se fora de si, em fronteiras distantes. A Itália, país da pluralidade, mantém-se num centro que se estabiliza na sua disponibilidade e na abertura à alteridade. É aí que Portugal e Itália se encontram. Nel rifiuto della monocultura, nella pluralità, in un policentrismo che il Portogallo incontra in una centralità che trova sempre altrove, in un policentrismo che l'Italia carica con sé e che espande prima dentro di sé, creando questa piattaforma di incontro che crea anche il nuovo nella cooperazione e che secondo me ci insegna e ci permette di capire questa fecondità dei rapporti tra l'Italia e il Portogallo lungo i secoli. Vi ringrazio. Grazie Rita di questa finissima analisi. Ora tocca a Davide discutere queste tesi. Innanzitutto ti vorrei domandare quanto tempo ho, perché non vorrei eccedere. Tutti in ritardo, quindi la pazienza, ma anche meno, voglio dire, vorrei non minacciare nessuno. Io accetto volentieri quest'obbligo di intervenire per primo, che è in effetti un privilegio, perché immagino che anche altri abbiano molte cose da dire, così anche come reazione immediata a un discorso tanto importante sotto il profilo metodico, prima di tutto, e poi importante anche per una serie di osservazioni specifiche. Innanzitutto io trovo indovinatissimo il taglio metodico che insiste più che su una analogia fattuale tra la situazione portoghese e la situazione italiana, anzi distingue delle situazioni di fatto completamente diverse sulla una un'omologia che si fissa, e l'ha riassunto bene nelle parole finali in maniera molto icastica, diciamo su un elemento negativo, cioè questo essere non monoculture. Negativo nel senso che è una negazione di qualche cosa, ma ha un suo valore positivo, cioè, e quindi stabilisce una sorta di equivalenza tra il policentrismo e l'assenza di centro, o meglio, il proiettare il proprio centro dal punto di vista esterno. Credo che questo sia un punto molto importante, proprio dal punto di vista metodico, per eseguire il confronto, per condurre concretamente il confronto tra le due culture. Un altro aspetto metodico che io ho colto dal discorso dell'amica e collega è quello dei rapporti reciproci, non solo come elemento di legame tra due culture, ma anche come un elemento contrastivo che permette di intendere meglio l'identità di ciascuna cultura. Credo che questo sia
molto importante negli studi che noi possiamo fare appunto dei rapporti tra l'una e l'altra cultura. Se io dovessi attingere dalla mia esperienza concreta di ricerca, direi che questo elemento contrastivo emerge sia in casi molto specifici, molto particolari, sia in termini più generali di ordine culturale. Faccio subito due esempi. Chi studi certe traduzioni secentesche dall'italiano al portoghese, al di fuori delle singole individuazioni che può fare, nota che c'è tutto un rifacimento sintattico del portoghese, che non è dovuto naturalmente a questioni meramente linguistiche, cioè all'indole delle due lingue, ma è dovuto al fatto che gli scrittori italiani di quell'epoca, quelli della corrente senecana, scomponevano la sintassi in tratti singoli, e anche i traduttori portoghesi, che sono traduttori non a pagamento, ma sono traduttori che traducono perché apprezzano questi testi, si trovano a ricostruire una sintassi scomposta dagli italiani. Ma la sintassi che gli italiani scomponevano non corrisponde alla sintassi ordinaria degli italiani. Voglio dire che in questo specchio, in questo gioco di specchi, si vede ancora di più l'originalità di questi scrittori. Su un piano più alto, diciamo di maggiore interesse culturale, di maggiori implicazioni, perlomeno culturali, di quelle meramente linguistiche, voglio ricordare un'opera di Francisco Leitão Ferreira che adeguò, attorno al 1718-1720, quindi in una Lisbona settecentesca, adeguò le teorie tesauriane costruendo una nuova poetica. Emanuele Tesauri, il più grande teorico del barocco italiano, che ebbe un successo che non solo in Portogallo ma anche in Germania andò ben al di là dei limiti che ebbe, limiti cronologici che ebbe in Italia, ma le adeguò in qualche modo tenendo conto anche della lezione muratoriana. Ed è questo il fatto singolare, no? Che diciamo due personaggi che sembravano inconciliabili, e lo erano nella dichiarazione dello stesso Muratori, a un certo punto, che si allontana naturalmente da Tesauro, vuole chiudere col cattivo gusto del Seicento, eccetera, in qualche modo vengono conciliati. Ma questo che cosa rivela per noi italianisti? Rivela e afferma e conferma le molte compromissioni che Muratori aveva non solo col gusto seicentesco, ma anche con la teoria seicentesca. Poi io ho molto apprezzato il nesso, diciamo, tra letteratura, cultura letteraria e da un lato la storia reale, quindi le famiglie, i legami matrimoniali, la presenza bancaria, no, dei nostri banchieri durante l'epoca dell'espansione oceanica, e dall'altro lato molto anche il legame tra l'aspetto linguistico e l'aspetto letterario, che è grandemente importante, proprio perché diventa un elemento di identità, di quell'identità italiana, della quale si è discusso anche un po' vacuamente, devo dire, nel corso della celebrazione dell'Unità d'Italia. Certamente il De Vulgari Eloquentia rappresenta quello che dice la collega, e rappresenta anche un'aspirazione, quello che il futuro imperfettivo, che forse questa presenza di questa pantera che lascia il suo redolet, dice Dante, quindi lascia il suo odore, che però non si afferra da nessuna parte, è già una proiezione verso il futuro. E invece la grammatica di Fernando Oliveira riflette un altro aspetto, riflette piuttosto un aspetto di prestigio rispetto a quello di aspirazione, mi pare di capire. Ma diciamo, le due opere certo nascono da due terreni diversi, ma nascono anche in due epoche profondamente diversi, perché forse la grammatica di Oliveira è del 1536, la pantera in qualche modo era stata catturata dalle prose della volgarlingua di Bembo, che sono del 1525. Dico in qualche modo è stata catturata, però non tutti sono d'accordo naturalmente che la cattura sia una vera cattura, e di qui un altro capitolo amplissimo per quanto riguarda la storia della lingua. Molto interessante anche tutto il discorso sull'espansione oceanica e sui riflessi che l'espansione oceanica ebbe nella cultura europea attraverso la mediazione italiana. Io ricordo qui, accanto a quello che ha ricordato l'oratrice, l'opera di Giovanni Pietro Maffei, cioè l'Indicarum Historiarum Libri, che sono importantissimi
per la nostra cultura e per la cultura europea, naturalmente perché scritti in un latino e quindi circolanti, e fondate su notizie di origine portoghese. E lui racconta un po' di tutto, cose vere, cose fasulle, come dice Magalotti, che però entrano anche nell'immaginario narrativo italiano, e questo credo che sia abbastanza importante. C'è una serie di romanzi di Poliziano Mancini dedicato al principe Altomiro di Lusitania, che attingono ampiamente insieme alla fonte antica, cioè la storia naturale di Plinio il Vecchio, naturalmente, al Maffei. Quindi c'è questa mescolanza di vari giochi fantastici all'interno di questi testi. Ma, diciamo, tutta questa presenza portoghese delle navigazioni corre ampiamente nella letteratura inventiva italiana, e forse sarebbe davvero da fare un sondaggio preciso su questo punto, al di fuori naturalmente dello stretto campo delle acquisizioni geografiche che tu hai ricordato benissimo e sulle quali quindi non è il caso di ritornare. Devo dire che anche altre cose degli avvenimenti portoghesi di quegli anni, come la sconfitta di Alcácer Quibir, quindi i vari falsi sebastiani che compaiono anche in Italia, diventano materia di narrazione. Ecco, mi pare che questo siano alcuni aspetti che io riesco a cogliere da questo discorso. Ritornando alla questione della lingua, che mi pare una questione importante, cioè il rapporto tra lingua e letteratura, io mi domando se anche, questo potrebbe essere un argomento di discorso, di conversazione o di discussione, un certo plurilinguismo che si registra a un certo punto delle nostre letterature parallelamente, non sia anch'esso un indizio di una non centralità. Faccio un esempio preciso. Francisco Manuel de Melo scrive in spagnolo e in portoghese. Nella Napoli del Seicento noi abbiamo una serie di scrittori, a incominciare da Basile, naturalmente, per citare il più noto e forse anche il più importante, che scrivono addirittura, sono trilingui, cioè scrivono in italiano, quadrilingue dovremmo dire perché il latino c'è sempre, continua ad esserci, ma sono trilingui, scrivono in italiano, in spagnolo e in dialetto, ma dialetto visto non come recupero naturalmente, ma come una proiezione nuova. Ecco, allora questa stessa varietà linguistica è meramente una dimostrazione di virtuosismo, o invece anch'essa un sintomo in qualche modo equiparabile agli altri della non ricerca di un centro, della mancanza di un centro, ma come segno positivo di espansione, di occupare vari spazi? Naturalmente è inutile ricordare che questi scrittori portoghesi, a incominciare Francisco Manuel de Melo e tanti altri, hanno vissuto lungamente in Italia e guardavano all'Italia, e guardavano particolarmente all'ambiente romano per ovvi motivi storici. E queste sono le osservazioni che mi sono venute fatte così di primo acchito, sentendo questa bellissima relazione. Vuoi replicare, Rita? Se vuoi. Veramente non ho da replicare se non a ringraziare tutti i commenti che sono stati fatti dal collega Davide Contrieri, in quanto sono forme di sviluppo di questa realtà e di questo rapporto plurimo tra le due culture, le due lingue e via di seguito. Certo che alla fine delle sue osservazioni il collega Contrieri ha messo il dito su un punto molto interessante, che è la questione linguistica e l'uso dello spagnolo da parte degli uomini di lettere portoghesi, che è un fatto che riguarda Francisco Manuel de Melo, ma se torniamo indietro riguarda in genere tutti gli scrittori del Cinquecento, eccezione fatta a Antonio Ferreira, e
chi lo sa magari se in futuro non è che si trovi qualche poesia di Antonio Ferreira scritta in castigliano, benché Antonio Ferreira avesse dichiarato assolutamente di scrivere soltanto in portoghese. Ma se continuiamo a fare marcia indietro, ci siamo con Gil Vicente che crea addirittura una lingua di contatto, ci siamo con il Cancioneiro Geral di Garcia de Rezende che raccoglie la poesia di corte scritta nella seconda metà del 400, dunque siamo indietro. E se continuiamo a fare marcia indietro, arriviamo anche alla poesia gallega. Io direi a questo proposito che c'è da distinguere qui un fatto che è filologico. La lingua portoghese è nata da un incrocio di base con il gallego. Ci sono tanti studi che di recente si sono sviluppati a questo proposito e ci sono ancora dei dubbi sulla radice di queste origini. Origine comune, due realtà linguistiche nate ognuna da se stessa, e questa io la vedrei dunque in quanto un fatto filologico di base che ha avuto la sua evoluzione e i suoi sviluppi lungo il tempo e che coerentemente accompagna anche un processo storico di dissoluzione. Arriviamo all'Ottocento e c'è un processo di rarefazione graduale, per cui le altre lingue della penisola iberica, lo spagnolo al caso, non sono più lingue di letteratura. Dunque, diciamo che è una pantera che subisce un processo di evaporazione, che si allontana, che sparisce definitivamente e che lascia l'odore, e l'odore lo lascia a noi che facciamo la filologia. Ma la pantera è sparita per sempre lungo i tratti dei secoli. Sono altri interventi? No? Allora io ringrazio Rita Marnoto, ringrazio Davide Conrieri per questa bella sessione e invito tutti ad accomodarsi al buffet.